está começando a assistir essa nossa videoaula do curso de NR10 básico, certo? Meu nome é Roberto Aguiar Galdino, sou professor, vou estar instruindo vocês durante esse nosso treinamento dessa NR, né? A NR10 básica, a NR10 no geral, ela trata de segurança, instalações e serviços em eletricidade, certo? Bom, aqui a gente vai ver basicamente só a estrutura da norma, certo? Para a gente ter uma noção do que é que vem pela frente, certo? A gente tem os objetivos e os campos de aplicação, certo? No tópico 10.1. A norma ela é composta por 14 tópicos, certo? E um glossário e mais 2 anexos. A gente tem as medidas de controle, a segurança em projetos, o 10.4, segurança na construção, montagem e manutenção. O 10.5, segurança em instalações desenergizadas. Os 10.6, segurança em instalações energizadas. A gente vai ver passo a passo como é que a gente vai entender o que é a instalação desenergizada, o que é a instalação energizada, qual é a segurança por trás dela, certo? Então a gente vai entender cada um desses tópicos. Trabalho envolvendo alta tensão, a gente vai ver as definições do que é alta tensão, o que é baixa tensão, algumas definições de tensão nos sistemas elétricos de potência. A gente vai ver a diferença entre o que é habilitação, qualificação, capacitação desses trabalhadores que estão habilitados a estar trabalhando em determinados ambientes. A gente vai ver todas essas diferenças também. Proteção contra incêndio e explosão. Apesar de existirem normas específicas para isso, a gente vai ver aqui também um pouco sobre essas proteções. Sinalização de segurança, certo? Porque a gente precisa também dessas sinalizações para garantir maior segurança em todo o seu serviço, em toda a sua instalação. Procedimentos de trabalho, ou seja, como a gente agir para realizar determinada tarefa, realizar determinado serviço. Então a gente tem procedimentos específicos que têm que ser seguidos para que se garanta a maior segurança de todos os trabalhadores. As situações de emergência, como agir em situações de emergência, ou seja, caso aconteça algum incêndio, ou caso alguém sofra alguma descarga elétrica, como agir, certo? As responsabilidades, quem são os responsáveis que estão trabalhando com vocês? A gente vai ver que para cada atividade sempre vai ter que existir um responsável técnico para acompanhar as atividades. Então, quem são as responsabilidades? Quais são as responsabilidades? Disposições finais, a gente tem um glossário nessa norma também. E temos 2 anexos, certo? O anexo 1 ele trata de zona de controle de risco, certo? Ou zona de controle, ou zona controlada. A gente vai ver detalhadamente também o que é que significa essa zona controlada. E no anexo 3 a gente tem a parte de treinamento. Essa parte de treinamento é basicamente o que a gente vai estar seguindo aqui durante o curso, porque a gente não vai ver a norma ao ponto como a gente viu nesses tópicos aqui. A gente não vai ver 10.1, 10.2, 10.5 sucessivamente. A gente vai ver esses tópicos dentro do curso, dentro desse treinamento todo com uma norma específica. Ou seja, a gente vai vendo definições, o que é eletricidade, definição da eletricidade, de choque elétrico. E ao longo de todo o curso a gente vai incorporando esses requisitos que a norma foi nos dando, certo? Tanto a norma quanto o material em PDF relacionado ao curso vai estar sendo disponibilizado para vocês. Então acessem todo o material que vai estar sendo disponibilizado para vocês, certo? Então, para começar, antes da gente começar a fazer tudo na vida, é interessante a gente ter uma motivação e saber para que está fazendo aquilo, certo? Então a pergunta inicial é, o que é NR10 e por que fazer esse curso, certo? Então, o que seria NR10? NR10 é uma norma regulamentadora, certo? Que visa garantir a segurança e a saúde no ambiente de trabalho. Basicamente é isso, certo? Ela foi lançada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e o objetivo dela é justamente trazer essa garantia, essa segurança para o trabalhador. Ela foi lançada desde a década de... Ela foi lançada em 2004, só que ela teve maior expansão em 1990, porque o setor elétrico começou a crescer, começou a surgir muitas tecnologias e inovações, e no ambiente de trabalho estava ocorrendo muito acidente. Então o Ministério do Trabalho e Emprego se viu obrigado ou solicitado a buscar melhoria para esses trabalhadores, certo? Então ela surgiu com o intuito de buscar essas melhorias. Então, por que fazer esse curso?
Porque este curso, através desse curso, você vai conseguir ter um maior conhecimento sobre os riscos envolvidos nas instalações elétricas, sobre os riscos envolvidos em você trabalhar nas imediações que tem instalações elétricas, certo? Como prevenir acidentes, como agir em caso de acidentes, certo? Então, este é o objetivo principal de você fazer esse curso, certo? Então, em outras palavras, a norma ela é aplicada para quem trabalha direta e indiretamente com eletricidade. Ou seja, se você pode trabalhar numa sala de máquinas, você pode trabalhar fechando quadro de distribuição, trabalhando com quadro de distribuição, por exemplo, você está trabalhando diretamente. Ou, por exemplo, uma pessoa que trabalha montando andaimes para uma construção. Essas pessoas estão expostas a riscos constantes. Aqui a gente pode ver que os andaimes estão próximos aos postes, próximos ao transformador, certo? Então ela está exposta a risco constante. Muitas das vezes essas pessoas não têm noção dos riscos que estão expostas e muitas vezes também fazem por descaso, por confiar demais já no serviço, por simplesmente aquela frase, todo mundo faz assim, certo? Só que eles estão expostos a riscos constantes, que podem ser choques diretos ou indiretos, que a gente vai ver mais na frente o que é que significa um choque direto ou indireto. E, em consequência, ocorrem vários e vários acidentes, certo? Por questão dessa falta de conhecimento, certo? Então, pessoal, como estava falando, esses riscos, todos nós estamos sempre expostos. Em todo lugar que a gente passa, certo? Sempre existe energia. A energia está presente em todos os cantos. Então, todos nós estamos expostos. Só que quem trabalha direto ou indiretamente em instalações elétricas nas suas imediações estão sempre mais sujeitos a esses riscos, certo? Antes de dar continuidade falando sobre o objetivo e campo de aplicação da norma, eu quero complementar o porquê de você fazer esse curso. Porque este curso ele visa garantir, em outras palavras e sendo bem profundo, ele visa garantir a sua vida. Ele visa garantir a vida da sua equipe, certo? Então, este é o motivo principal de fazer este curso, certo? Esta norma ela se aplica desde o processo de geração, transmissão, distribuição, construção, montagem de instalações elétricas e qualquer trabalho na sua proximidade. Então, ela não abrange só o campo de quem está trabalhando direta ou indiretamente com as instalações, certo? Então, desde o campo de geração, transmissão, distribuição, certo? Ou seja, desde o campo, no caso de uma hidrelétrica, que é a energia que a gente tem mais disponível hoje, certo? Então, desde o caso do momento que a água passa lá pelas turbinas hidrelétricas, pelo gerador, até chegar na nossa residência, essa norma se aplica. Entretanto, o que a gente vai ver aqui é apenas o curso básico, porque esta outra parte é o curso complementar da N10, desta norma, e ela só se aplica após o aluno já ter passado pelo curso básico e caso ele trabalhe no sistema elétrico de potência, que a gente vai ver a definição mais detalhada daqui a pouco do sistema elétrico de potência. Bom, para dar mais um incentivo ainda, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês, para que vocês possam refletir sobre essas perguntas, certo? E, se for possível, faça anotação dessas respostas no seu caderno de anotação que você tiver aí em algum lugar, ou grave-as mentalmente, porque com suas respostas agora, eu gostaria que no final do curso você fizesse uma avaliação sobre suas respostas agora, sobre seus conceitos agora no início e seus conceitos no final do curso, para ver se realmente o curso conseguiu cumprir com sua finalidade, que é justamente fazer você refletir sobre a importância dessa segurança, refletir sobre a sua vida, a vida da sua equipe, certo? Caso contrário, no final do curso, você não consiga ter percebido esta evolução, caso você ainda não tenha, infelizmente você só fez o curso para ganhar um certificado. E isso não vai garantir a sua vida, a sua saúde, a sua segurança, certo? Então vamos lá. Você já sofreu algum acidente elétrico? Esta é a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, certo? Então respondam aí. Se sim, você já refletiu por que isso aconteceu? A maioria das vezes as pessoas levam uma descarga elétrica e não vai procurar realmente o motivo por que isso aconteceu.
ou procurar alguma solução para que isso não aconteça novamente. Ah, é normal, todo mundo toma um choque de vez em quando. Beleza, a maioria das pessoas realmente já tomaram. Mas fica aí as perguntas. Você já refletiu o que isso aconteceu? Foi um cabo que estava com a isolação defeituosa, ou seja, uma linguagem mais popular, estava com o fio quebrado, por exemplo. Então vamos lá. Você conhece alguém que já sofreu algum acidente elétrico? Certo? Se sim, ele ou você pararam para raciocinar, entender por que isso aconteceu e pensar em medidas para que isso não acontecesse novamente? Você se preocupa com acidente elétrico? Certo? Se sim, o que você faz para garantir que isso não aconteça? Essas perguntas aí que eu estou fazendo diretamente para vocês ou para você, só que isso aqui vai modelar a sua mente, a sua cabeça para você trabalhar justamente pensando assim em equipe, que é normalmente assim que os profissionais trabalham. E serve também para você que é um profissional autônomo, que trabalha fazendo os seus eletricistas, trabalha executando sozinho, certo? Então vá anotando aí para a gente ter um levantamento depois. Essa pergunta, na verdade, ela deveria ter sido a primeira. Você tem amor à sua vida? Só que eu optei por colocar ela nesse exato momento justamente para fazer um link de tudo o que já foi falado, certo? E com o próximo que vem. Então, você tem amor à sua vida? Essa é a pergunta principal que fica aí, certo? Você considera que a sua atividade hoje é segura, a atividade onde você está executando é seguro? O local onde você está executando a atividade é um local seguro? Responda aí. Beleza. Se você considera que o local é seguro, então você colocaria um ente querido seu neste ambiente de trabalho para ficar nas mesmas imediações que você? Você colocaria um ente querido seu para executar a mesma atividade que você está executando? Uma esposa sua, um filho, um irmão, por exemplo? Então fica aí o questionamento. Pois, se você considera que seu ambiente é realmente seguro, que está seguindo todas as normas, está seguindo todos os padrões, então realmente você colocaria sim. Caso você responda não, então você não considera que esse ambiente é realmente seguro para o trabalho. Você faz, o pessoal que trabalha contigo faz porque utiliza aquela simples frase. Não, todo mundo faz assim. Não, eu já faço assim há muito tempo, já estou acostumado. Só que com a eletricidade não se brinca. Então a gente tem que agir conforme os procedimentos, seguir as normas para que possamos garantir a segurança e a saúde de todos. Então fica esses questionamentos para reflexão, certo? E no final do curso a gente volta a debater esse sistema novamente para a gente ver como foi sua evolução. Então vamos começar? Vamos lá. Eu optei por colocar essa imagem aqui justamente para enfatizar mais uma vez. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Por quê? Porque estas normas, ela tem que ser encarada, certo? Não como um mero requisito para você obter um certificado, ela tem que ser encarada como um requisito que garante a segurança para você, que garante a sua vida. O que nós vamos ver aqui durante o curso vai apenas lhe ajudar a ter mais conhecimento, lhe ajudar a ter mais possibilidades de evitar um acidente ou de como agir. Entretanto, a aplicação efetiva da norma só depende de você. É você que vai fazer ela se materializar. É você que vai evitar os riscos. Então você tem que incorporar a norma no sangue. Você tem que sair para trabalhar já imaginando quais são os riscos que você está exposto, como que você deve agir. E não muitas vezes dizer assim, eu estou fazendo só porque me obrigaram. Ou então eu não vou utilizar esse determinado equipamento de proteção porque meu supervisor não está aqui. Ou então porque o pessoal não vai vir fiscalizar. Pois, se você fizer isso, então você não conseguiu entender o objetivo principal da NR10, que é justamente garantir a sua vida, a vida da sua equipe. E por que todos nós juntos? Porque você não... Quem tem que fiscalizar não é só o seu supervisor, não é só o pessoal habilitado para isso. Você tem que fiscalizar seu colega tem que fiscalizar você. A equipe tem que estar se auto-fiscalizando, porque não, vamos fazer o serviço nessa outra ordem. Sendo que a ordem correta é esta determinada, mas quem não está lá para fiscalizar, não está lá para fiscalizar, então vocês acabam invertendo. Então, a equipe em si tem que estar cobrando uns aos outros para que garanta a segurança e a eficiência da norma. Essa norma foi feita para você, então só depende de você fazer ela se materializar.
Só depende de você fazer com que a segurança em instalações de serviços com eletricidade realmente exista. Bom, como eu falei no início, durante o curso a gente vai vendo os tópicos da norma, certo? Então aqui a gente tem o tópico 10.1.1, que diz que esta norma regulamentadora, NR, estabelece os requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, que direta ou indiretamente interagem em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Então tudo que a gente abordou até o momento está diretamente relacionado com esse tópico 10.1.1. Ao longo do curso, como eu falei, a gente vai citando, para vocês verem que tudo que a gente está falando tem embasamento na própria norma, certo? Então, tudo que está falando aqui é justamente o que a gente falou. Tem trabalho direto ou indiretamente, e mais na frente a gente vai ver como que são esses sistemas de controle de risco. O que a gente falou também se complementa com o 10.2.1.2, que se aplica às fases de geração, transmissão, consumo, incluindo projeto, montagem, operação e manutenção das instalações elétricas e qualquer trabalho realizado nas proximidades dela. Um ponto importante aqui é que, supondo que determinada atividade que você vai executar não esteja descrita nem na R10 ou na 5410, e entre outras. Então você vai ter que aplicar outras normas exigentes ou normas internacionais cabíveis, certo? Então ela também é dessa brecha, porque você sempre vai ter que estar seguindo um determinado padrão. Bom, então aqui a gente começa com alguns conceitos, certo? Que é a introdução à eletricidade. Então, a eletricidade todos nós utilizamos, certo? Então não precisa de muito conceito. Então, ela é uma forma de energia mais utilizada atualmente. Então, eu acho que o ser humano hoje não consegue se imaginar sem eletricidade, certo? A gente não consegue imaginar viver sem eletricidade. Inclusive, para vocês estarem assistindo essa aula agora, é necessário eletricidade, certo? Então, ela é o meio de energia mais utilizado atualmente. Entretanto, sob certas circunstâncias, ela pode comprometer a saúde e a vida das pessoas, certo? Então, ela é muito perigosa, ela é bastante essencial, entretanto ela é muito perigosa, porque ela é um meio que você não vê, você pode sentir reações externas dela, efeitos externos, como por exemplo a luminosidade, como por exemplo um efeito térmico. Só que se você chegar a sentir a eletricidade, é porque você está realmente sofrendo uma descarga elétrica, ou seja, sofrendo um acidente. Então, ela é muito perigosa, e às vezes por ser perigosa, por ter um fio ali que não está com isolação adequada, a gente acaba passando despercebido ou não dando a devida atenção, certo? Então, muito cuidado, porque a eletricidade mata, certo? Então, o aproveitamento do curso, como eu já falei, só depende de você. É você que vai fazer esse curso se materializar na sua mente, se materializar no seu dia a dia. Então, peguem a norma, leiam, peguem o material que está disponível para vocês, que complementa o que a gente está vendo aqui. Lá, os conceitos estão bem mais amplos, certo? Então, peguem o material, leiam, busquem informações na internet. O que não falta hoje é material na internet, disponibilizando sobre diversas informações, disponibilizando sobre tudo que a gente precisar. Então, aproveite os recursos que a gente tem disponível, aprenda a usar a internet, que a maioria das pessoas tem acesso à internet, mas não sabe utilizar, certo? Então, utilize-se desses recursos. E, para enfatizar mais uma vez, para ficar na mente de vocês, cuidado que a eletricidade mata. Parece ser um jeito meio brusco da gente estar começando o curso, mas eu acho que é um jeito de ficar fixado na sua mente que a gente realmente precisa ter muito cuidado ao trabalhar com a eletricidade. Bom, eu já havia citado, certo? Inclusive o tópico 10.1.2, ele cita que a norma se aplica ao serviço de geração, transmissão, construção, projeto, certo? Então, só para enfatizar, o sistema elétrico brasileiro ele tem a parte de geração, transmissão, distribuição, consumo, certo? Então, o que seria a parte da geração? Seria a parte que sai da barragem, certo? Passa pelo transformador, o gerador, certo? Após sair desse gerador, ele passa para uma subestação elevadora,
para elevar essa tensão, então ele eleva para um nível bem maior, vai para as linhas de transmissão, passa por toda essa linha de transmissão, chega na concessionária da sua cidade. Nessa concessionária ele passa por outra subestação, só que agora abaixadora, certo? E aí vai para o sistema de distribuição e chega nas nossas casas, chega nas indústrias para consumo, certo? Algumas das indústrias recebem essa tensão antes de passar pela subestação abaixadora, certo? Só que isso já é outro ramo, outro parâmetro de estudo que a gente pode estar discutindo em outro curso mais específico, certo? Então, para finalizar esse bloco, vou deixar aqui como pergunta para vocês, certo? Por que quando a tensão sai do gerador e a gente precisa passar pela subestação elevadora, certo? Por que elevar a tensão? Fica aí o questionamento.